Olá, aluno, aluna do 9º ano, bem-vindo a mais uma aula de ciências. Aqui é a professora Ludmila. E hoje, aqui em mais uma aula de química, vamos começar aqui com um pequeno gifzinho. Ele vai começar agora. O que as pessoas chamam de amor é só uma reação química, o que faz com que os animais procriem. Então, gente, nós estamos estudando química e a química está envolvida em vários processos da nossa vida. Nós, no finzinho da aula, iremos falar sobre a importância do que nós estamos estudando no momento, ok? Qual é o assunto de hoje? A lei da conservação das massas, tá? Nós vamos estudar o que é, como funciona e para que serve. Então, como eu disse, vamos estudar a lei da conservação das massas. Essa lei foi criada por Lavoisier, que foi esse químico que vocês conseguem ver aqui nessa fotinha de cabelo branquinho, tá? Então, aqui, as leis da conservação das massas, ela é uma das leis ponderais. Nós iremos estudar duas esse ano, as demais vocês estudarão nos anos anteriores. E o que são as leis ponderais? São leis universais que regem a química das transformações químicas com base nas massas. Ou seja, nós estamos estudando as transformações químicas. Então, nós vamos estudar leis que regem, que organizam essas transformações químicas. Lembrando que o que é massa, já que nós vamos estudar as transformações químicas tendo como base as massas. Massa é uma grandeza física que determina a quantidade de matéria que o corpo possui. A unidade de medida é em quilograma, ok? Então, é a quantidade de matéria que cabe em um espaço. Então, olha só, como que é feita a relação entre as massas? Nós estudamos que uma fórmula química, uma equação, ela tem os seus reagentes e os seus produtos. Quem não viu, tem que assistir a aula anterior, ok? Então, olha só, reagentes é tudo aquilo que está antes da seta. E os produtos é aquilo que está depois da seta. O que a seta indica para a gente? Que houve uma mudança, houve uma transformação. Então, olha só, eu tenho aqui a substância A qualquer, mais a substância B, juntas, que é isso que esse mais significa, elas sofreram uma transformação e se uniram, formando A e B. Então, eu trouxe um exemplo bem simples aqui, tá? Nós temos carbono, nós temos oxigênio, 2 oxigênios, tá? É isso que esse 2 significa. Juntos, eles formaram uma molécula que é CO2. O C, como ele não tem nenhum número junto dele, nós temos um único carbono nessa molécula e 2 oxigênio. Esse número aqui de baixo nós chamamos de índice, ok? Ele vem indicar para a gente quantos de cada átomo tem na nossa reação. Vamos falar mais para frente sobre isso. Ou seja, tá? Lá naquela equaçãozinha, o que ela representou? Eu tenho um carbono, olha só a correspondência dele aqui na reação química, tá? Um átomo de carbono. C, como eu disse, só tem um dele. Aqui, ó, 2 bolinhas. O que ele está representando? 2 átomos. A gente sabe que ele não é bonitinho, redondinho assim, porque ele vai ter elétrons, prótons, nêutrons, mas aqui uma esfera maciçazinha, tá? Uma esfera tipo uma bolinha de gude. Cada bolinha dessa, um átomo. Qual é esse átomo? Eles juntos, né, como nós temos 2 átomos, formam uma molécula, que é a molécula de O2. Nós temos 2 oxigênios. Juntos, olha aqui, formou uma outra molécula que foi CO2. Eu tenho um oxigênio, olha esse oxigênio, desculpe, não é oxigênio não, né? Carbono. Nós temos um carbono, que é esse que está aqui centralizado, e 2 oxigênios, que são esses que estão nas extremidades, certo? Então, acho que até aqui está ok, né? O número de baixo, o que ele significa, como que representa aqui cada átomo na forma de desenho e também na fórmula molecular, acho que até agora está ok. Então, vamos continuar aqui em relação à lei de Lavoisier, ou lei da conservação das massas. O que Lavoisier disse? Que na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que ele quis dizer com isso? Que tudo aqui no nosso meio, na natureza, tudo no meio ambiente, todos os seus processos, de alguma forma, eles vão e vêm. Então, por exemplo, a planta, ela vai utilizar a água e os nutrientes do solo, absorvendo isso daí. Se nós comermos a planta, nós estaremos comendo os nutrientes que a planta retirou do solo. Ao urinar e defecarmos, voltamos parte desses compostos para o solo de novo. E a partir daquilo ali, outro organismo pega. Do mesmo jeito, quando a gente morre, tá? O nosso corpo ele vai sofrer processo de decomposição, é um processo químico. Essa decomposição, esses nutrientes vão parar no solo, os micro-organismos vão utilizar, do mesmo jeito que plantas,
e aí vão ter animais que vão comer essas plantas, vai ter animais que vão comer esses animais, e esse ciclo ele é constante, ok? Então, olha só, vamos entender essa citação. Em uma reação química feita em um recipiente fechado, porque a lei de Lavoisier, gente, tem que ser um ambiente extremamente controlado. Qualquer fator que mude, essa fala dele não funciona, tá? Isso quando se trata de transformações químicas. Então, olha só, o que é a lei de Lavoisier? A soma das massas dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Ou seja, quando você tem uma equação química, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. O que isso significa? Essa aqui é a seta, certo? Então, tudo que está antes da seta nós chamamos de reagentes. Tudo que está depois da seta, deixa eu utilizar um marcador aqui. Tudo que está antes da seta reagente, tudo que está do outro lado aqui da seta, do seu lado da direita, são os produtos. Ele falou que a soma das massas tem que ser igual. Como que eu sei a massa? Olhando o índice, que é esse númerozinho que acompanha cada molécula, e esse outro número que ele vai ser muito importante para a gente. Esse número é chamado de coeficiente estequiométrico. Ai, professora, que nome grande. Gente, que nome grande, mas vamos pensar assim, ó, esse número, ele vai indicar para a gente quantas moléculas de H2O, H2O não, hein? Rapaz, deixa eu apagar para ficar mais bonitinho aqui. Ele vai indicar para a gente quantos H2 tem. E o desenho está mostrando. Olha, H2. Isso em branco está representando. Vou começar por aqui, ó. Um H, aí aqui eu tenho outro H. Como eu tenho dois hidrogênios, isso aqui é uma molécula, mas com dois átomos. Do mesmo jeito aqui, uma molécula com dois átomos. Isso é um átomo, isso é outro átomo. Esse 2, ele indica para a gente que eu tenho uma molécula aqui de H2 e outra molécula aqui, beleza? Por isso que é 2H2. Se tivesse só um H2, por exemplo, se não tivesse um desses aqui, esse 2 não estaria presente aqui, ok? Mas deixa eu apagar, porque não é o caso. No nosso caso, nós temos 2H2. Já aqui na segunda parte dos reagentes, porque olha, isso é uma das moléculas, essa é outra. Essa daqui é uma só, uma molécula só de O2, nós não temos duas dela. Ah, professora, mas não tem o número 1 escrito aqui na frente. Gente, quando é apenas o número 1, não tem necessidade de escrever, porque se já está escrito O2, já significa que tem no mínimo um dele, ok? Mas caso você queira escrever, não tem problema. Então, aqui, nesse pedaço, nós temos um O2, que é uma molécula de O2. Aqui tem um O e aqui o outro O. O que aconteceu? Depois que eles reagiram, que veio a setinha para reagir, formou 2H2O, ou seja, formou duas moléculas de água. Aqui nós temos uma molécula de água e aqui nós temos a outra molécula de água. Duas moléculas de água. Eu poderia perguntar para vocês, por exemplo, nesse lado aqui, quantas moléculas nós temos? Aqui na parte do H2, nós temos duas moléculas. Aqui, nós temos uma molécula. Depois da reação, nós voltamos a ter duas moléculas. Mas para fazer as massas, que ele precisa saber se as massas daqui dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos, nossa, eu fui lá para trás, hein, sem querer. Voltando, vai aparecer tudo aqui, tá? Pronto. Vou pegar minha canetinha. Beleza. Para eu saber se as massas são iguais, eu tenho que saber quantos átomos tem no total, porque átomo possui massa, certo? E são esses átomos que vão nos proporcionar saber se a equação, se essa fórmula química, se ela realmente está igual, tanto nos reagentes como nos produtos. Como que a gente faz isso? Multiplicando o coeficiente pelo índice. Multiplicando esse número da frente com esse número que fica aqui menorzinho. Eu preciso fazer isso para cada átomo. Aqui nós temos um átomo de oxigênio, aqui
Gente, eu troquei de novo, hein? Vamos de novo. Aqui nós temos um átomo de hidrogênio, um átomo de oxigênio, e aqui de novo, oxigênio e hidrogênio. Mas aqui a gente viu que nós temos duas moléculas. Quantos hidrogênios no total? Olha, 1, 2, 3, 4. Professora, a senhora contou, tá fácil. Gente, mas eu não disse que tem que multiplicar? 2 vezes 2 dá quanto, né? Eu vou multiplicar e eu sei que aqui nós temos 4 hidrogênios. Nesse caso aqui também, eu coloquei o número 1, mas a gente sabe que já tem o número 1 ali escondidinho, ok? 1 vezes 2, que é a quantidade de oxigênios que essa molécula tem, é igual a 2. Como ele está pedindo para somar os dois resultados, eu sei que nesse lado aqui do reagente, nós temos um total de 6 átomos. A quantidade de 6 tem que ser exatamente igual a tudo que está aqui do outro lado da equação. Então, vamos só. O coeficiente é 2. Isso é hidrogênio e esse é o oxigênio. Como que faz a multiplicação? A multiplicação é feita para cada elemento químico. Então, eu multiplico o 2 pelo elemento hidrogênio e depois eu vou multiplicar esse 2 para o elemento oxigênio. Saiu de novo. Vou pegar minha canetinha. Multiplico o 2 pelo oxigênio. Então, vamos aqui. 2, vamos multiplicar primeiro o hidrogênio. 2 vezes 2, 4, não foi? Que a gente já tinha feito. Aqui, agora vamos multiplicar o oxigênio. 2 vezes o 1. Professora, como é que a senhora sabe que é 1? Não está escrito nada, não é isso aqui do lado do O? Então, significa que é 1, ok? 2 vezes 1, 2. Deixa eu escrever aqui. Nós vamos somar tudo, que vai ser igual a 6. Então, nós temos 6 átomos de um lado e 6 átomos de outro, significa que a soma dos reagentes é igual à soma dos produtos. Ou seja, a equação está balanceada, tá? Quem quiser aprender a escrever coeficiente estequiométrico, é esse nome aqui. Coeficiente estequiométrico é esse número que acompanha a molécula, tá? O número grande, esse pequenininho aqui é a quantidade de átomos do elemento químico. Vamos aqui agora fazer a transcrição da molécula. Eu peguei uma molécula bem grande. Então, a gente sabe que uma molécula é um conjunto de átomos. Nós temos aqui a molécula de água. Meu Deus! Nós temos aqui a molécula de água, que é H2O. Nós temos 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Então, ou seja, oxigênio 1, hidrogênio 2. Já tinha falado disso na aula passada. Ou seja, nós temos, olha só o coeficiente estequiométrico de novo, uma molécula de H2O1. Professora, eu preciso falar 1? Não precisa falar, gente. O O por si só já está falando que tem no mínimo um dele. Apenas quando é mais de um, que a gente escreve o índice, que é esse número que fica aqui acompanhando o elemento químico. Então, nessa figura que vocês estão vendo, nós temos apenas um H2O. Então, esse número 1 aqui está indicando para a gente quantos H2O tem na imagem. Aqui, nós vamos contar também quantos H2Os tem nessa imagem. Vamos contar? Molécula por molécula, elas estão em movimento, mas vai dar para a gente contar, tá? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 H2O nessa imagem. Então, nós temos 8 moléculas de água, ou 8 moléculas de H2O, que é cada conjunto desse que vocês estão vendo aí, vermelho com azul. Então, olha só, o que eu coloquei para vocês conseguirem entender? Vamos repetir tudo que falamos nos slides anteriores. Nós temos 8, que é o coeficiente estequiométrico, H2O. Não precisaria ter esse 1 aqui, mas eu quis colocar para vocês lembrarem que ele pode ter, ok? Então, tem 8 moléculas de água nessa imagem. Tem 8 H2O. Significa que 8 vezes 2, que é a multiplicação que nós podemos fazer aqui, 8 vezes 2 hidrogênios, é igual a 16 átomos de hidrogênio. 8 vezes 1 oxigênio é igual a 8 átomos de oxigênio. Ok? Qualquer coisa, faz os cálculos aí, não deixe de fazer suas anotações. Vamos fazer um exemplo. Eu coloquei essa reação química aqui para vocês darem uma olhada. Olha só. Nós temos, de um lado, os reagentes e, de um lado, os produtos.
A pergunta é, a equação está balanceada? Ou seja, eu tenho a mesma quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos? Eu quero lembrar que reagentes, vou pegar a canetinha de novo, reagentes é esse lado e os produtos são esse lado aqui, ok? Então, vamos fazer em relação aos reagentes. Como que eu sugiro que vocês façam para facilitar? Façam o seguinte, escreva primeiro cada um dos elementos químicos. Nós temos K, eu quero dizer para vocês que o Cl é um elemento químico só. Professora, como que a senhora sabe disso? Tá vendo que o L está com letra minúscula? Não é I, tá? Qualquer coisa, vai na tabela periódica e vê se tem algum elemento que é CI, ok? Mas mesmo se fosse I, tinha que ser I minúsculo. E não é. Então, o elemento químico, quando vocês forem... Deixa eu apagar esse izinho que eu coloquei aqui. Vou ter que apagar tudo. Não está reconhecendo meu I pequenininho, ó. Tá bom. Então, aqui é Cl, é o cloro, ok? Não é para você calcular uma coisa para o C e outra coisa para o L. Mas, com o tempo, vocês se acostumam. Então, vamos calcular para o C, L, o K eu já tinha colocado ali. Gente, a letra é esquisitona mesmo, porque eu estou escrevendo no touchpad, tá? E o outro elemento é o oxigênio. Beleza? Depois, quando for fazer aqui do outro lado, nós vamos colocar nessa mesma ordem, tá? Professora, não tem nenhum número escrito aqui na frente para poder multiplicar. Como é que a gente vai descobrir? Quando não tem nenhum número, o que significa? É 1. Ok? É igual aqui no K também. O K tem alguma coisa escrita? Não tem. Eu vou mudar a cor da canetinha para a gente poder responder agora. Então, olha só. K vai ser 1 também. O Cl também vai ser 1. Eu já vou até já colocar para cá também. Ó. O K aqui também vai ser 1. O número que vai acompanhar aqui também vai ser 1. Cl 1. E como aqui já está escrito 2 e aqui está escrito 4, nada muda. Ok? Então, vamos responder agora. Do lado dos reagentes, quantos K nós temos? Vamos precisar contar, certo? Fazer a multiplicação. Então, o coeficiente é 1 vezes o 1 do K vai ser igual a 1 átomo de K. De K, né? Do lado de K, porque, por exemplo, eu estou me referindo à posição, mas é do elemento, tá? Vamos fazer para o Cl agora. Então, a gente já multiplicou esse por esse, agora nós vamos multiplicar esse por esse, pelo Cl, que também é 1, vai ser a mesma coisa. 1 vezes, olha o vezes bonito, vezes 1, que é igual a 1. E o oxigênio? É o último que está faltando. Nós vamos multiplicar o 1 pelo oxigênio, que é 4. Esse não é 1. Então, nós vamos multiplicar 1 vezes 4, que é igual a 4. Agora, a gente tem que fazer esse mesmo cálculo para o outro lado da equação, para os produtos, beleza? Primeiro a gente faz, depois a gente vê onde que a gente vai conseguir chegar com esses resultados, tá? Então, vamos começar pelo K aqui, a gente pega esse 1, multiplica por esse K, nós temos K, que é igual, eu já vou pôr direto agora a resposta, tá? Que é igual a 1, resposta da multiplicação. O Cl vai ser 1 também, vamos multiplicar esse 1 por esse Cl. Cl, 1, que é 1 vezes 1. Agora, nós vamos multiplicar esse 1 por esse oxigênio, por esse O, que ele tem 2O. Então, vamos multiplicar 1 vezes 2. O O, portanto, 1 vezes 2 é igual a 2. Qual é a nossa meta agora? Identificar se a equação está balanceada. Não é isso que está pedindo aqui para a gente? Verificar se a equação está balanceada. Eu vou utilizar agora uma caneta de outra cor para poder fazer a correção. Olha só, o K aqui é 1 e desse lado também, então tá ok. Cl aqui é 1 e de K é 1 também, então tá ok. O oxigênio aqui é 4 e aqui é 2. Está balanceado? Não. Não está balanceado. Então a pergunta é, a equação está balanceada? Não. Na atividade da lista de exercícios, vocês vão falar se está ou não balanceado e fazer esse cálculo aqui para mim, ok? Dos reagentes e dos produtos. Eu vou pedir, calcule a quantidade de reagentes e produtos de cada uma das
equações e se está balanceada ou não. Eu vou partir para esse segundo exemplo aqui. O computador está bugando comigo. Computador. Vamos aqui. Nós temos uma outra reação, que é H2 mais O2, reagiu e formou H2O2. 2H2O. Acho que eu falei errado, hein? Então, H2 mais O2 formou 2H2O2. Beleza? Então, olha só. A equação está balanceada? Vamos fazer aqui os reagentes. Do mesmo modo, nós vamos colocar aqui, se eu pôr em vermelho, de novo, né? Para a gente seguir o padrãozinho. H, eu vou tentar sempre fazer agora tudo com a mesma cor, os dois lados, para ficar igual, tá? Então, aqui, nós temos H e O. Só temos esses dois elementos químicos nessa equação, tá? Já vou escrever do lado de cá também. H, para ficar na mesma ordem. E O. Oh, bonito. A gente sabe que aqui são os reagentes e aqui são os produtos. Eu preciso que eles sejam iguais para que a reação esteja balanceada, beleza? A gente sabe que aqui temos o 1 que está oculto. Aqui também, tá? Vai ter um 1 que está oculto, porque esse mais aqui, esse mais ele indica para a gente que isso é uma molécula e essa é outra. Então, essa molécula aqui, ela vai ter um coeficiente estequiométrico só para ela, tá? Então, 1H2 mais 1O2 formou 2H2O2, beleza? Vamos calcular quantos hidrogênios que tem? Então, a gente sabe que vai ser 1 vezes H, que é 2, né? Então, 1 vezes 2, 2. E o O? O O também é 1 vezes 2, que é 2. Do outro lado da reação, na parte dos produtos, nós temos aqui desse lado o coeficiente 2, que eu vou multiplicar por esse hidrogênio, que é 2 também. Então, 2 vezes 2, 4, ok? E aqui, 2 vezes 2, 4 também. Esse aqui está bem claro, né, gente? Que a equação também não está balanceada. Olha só, aqui eu tenho 2 hidrogênios e aqui nós temos 4. Aqui nós temos 4 também oxigênios e aqui só 2. Então, ela também não está balanceada. A única equação que esteve balanceada aqui nos nossos slides foi a primeira reação que eu fiz com vocês lá nos primeiros slides, tá bom? Obrigado, meninos. Até mais.